Olá, cozinheiros! Bem-vindos de volta! E hoje nós vamos preparar uma receita que é muito apreciada, que é o bolo de cenoura. O bolo de cenoura pode ser uma opção muito saudável e deliciosa, porque é uma fonte de vitaminas e também antioxidante, capaz de promover uma boa saúde digestiva. Para iniciar nossa receita, nós vamos falar dos ingredientes. Começo aqui com a cenoura. Eu tenho 3 cenouras descascadas e cortadas em rodela. Quem tiver mais facilidade pode ralar também. Mas falar de 3 cenouras médias pode ser um pouco subjetivo. Então, a melhor maneira de não errar na receita é considerar 250 gramas de cenoura. Porque para mim pode ser média, para vocês pode ser pequena. Então, para acabar com a subjetividade, vamos considerar 250 gramas de cenoura. Para triturar a cenoura, nós vamos utilizar nossa varinha mágica. Tenho aqui um copo que veio com a varinha e nós vamos triturar a cenoura nele. Por quê? Com o pulsar da nossa varinha, nós conseguimos perceber se a cenoura já está triturada ou não. Dificilmente conseguiríamos perceber no liquidificador. Por isso, nessa receita, nós vamos utilizar a nossa varinha para bater a cenoura, os ovos e açúcar. Para essa quantidade de massa, o ideal é utilizar uma forma maior. No meu caso aqui, eu tenho uma forma de 20 centímetros de diâmetro. É uma forma com furo no meio e que nós vamos utilizar então para condicionar bem essa quantidade de massa. Vai ficar um bolo bem composto. Receita, vamos utilizar 2 chávenas e meia de farinha sem fermento. Para as pessoas com doença celíaca, também pode utilizar o amido de milho em substituição à farinha, que o bolo fica mesmo bom e fofinho. Vamos utilizar 2 chávenas de açúcar. Quem gostar mais de açúcar pode deixar, se não pode reduzir para 1 ou para meia, porque a cenoura já é um pouco adocicada também. Nessa receita nós utilizaremos 4 ovos inteiros. Eles já foram previamente testados e todos estão próprios para o consumo. Vamos então utilizar meia chávena de óleo e 1 colher de sopa das nossas unidades de medida de fermento bem cheio. Para a cobertura, nós utilizaremos 1 barra de chocolate culinário. Ele tem 200 gramas. E vamos utilizar 1 pacote de nata de 200 ml. Essa minha nata é uma nata cremosa. Você também pode estar utilizando as natas light. Vamos iniciar a nossa receita, então, colocando os ovos dentro do copo. Vou, então, quebrar os meus ovos com o auxílio de um garfo dentro do meu copo. Localizo o copo. Vocês podem estar utilizando algum outro recipiente também. Desde que caiba todos os ingredientes, não há problema. À minha frente tem a taça do lixo. Vou partindo os ovos e vou colocando as cascas dentro da minha taça do lixo, para que meu ambiente de trabalho fique o mais limpo possível. O próximo passo é colocar as cenouras dentro do meu copo. Localizo o copo e vou vertendo a cenoura com auxílios da minha mão lá para dentro, bem devagar, para que não caia nada para fora. Depois disso, vou então localizar a minha varinha e vou colocar a lâmina dentro do copo. Só nesse momento, então, é que eu vou ligar a ficha. Ligo a minha varinha à ficha e vou começar a triturar ou a minha cenoura com os meus ovos. O ideal é você empurrar um pouquinho para baixo, fazer um pouco de força, para que a varinha consiga aceder à parte de baixo, a cenoura que ficou embaixo e os ovos. Vai, ergue um pouquinho e afunda, levanta um pouquinho e afunda, coisa muito pouco, bem delicada, não é nada assim de levantar muito, levanta um pouquinho e vai fazendo a tritura. Assim você vai conseguir perceber se existe alguma cenoura por triturar ou não. Esse processo deve levar mais ou menos uns 2 a 3 minutos. Depois que sentir toda a cenoura já está triturada, eu pouso a minha varinha dentro do meu copo e começo então a adicionar a minha açúcar devagar dentro do meu copo. O meu copo é um pouco estreito, então eu vou colocando com o auxílio de 1 colher, localizando o meu copo e colocando a minha açúcar lá dentro. Vou batendo devagar até que a massa fique homogênea e todos os ingredientes bem misturados. Esse processo termina quando eu acabar de colocar toda a minha açúcar dentro da minha massa. Após o término da colocação do açúcar, vou obter então uma massa bem líquida que eu colocarei numa taça funda para adicionar os demais ingredientes. Nesse caso, então, localizo a minha taça, verto essa minha mistura toda lá para dentro e vamos adicionar os demais ingredientes. Vamos precisar, então, da nossa unidade de medida de chávena e colocaremos meia chávena. Com o meu dedo eu vou auxiliando na quantidade
e vou colocar meia chávena de óleo nessa mistura. Vou mexer um pouco para que todos os ingredientes fiquem homogêneos e depois colocaremos a farinha, que representa 2 chávenas e meia de farinha. Lembrando, para quem tiver a doença celíaca, pode ser substituído por amido de milho. Depois, então, de colocar a nossa farinha, vou mexendo com uma espátula ou com uma vara de arames, ou para quem tiver mais facilidade usar uma batedeira. Eu aqui estou usando uma espátula, mas vou também utilizar a varinha. Coloquei a varinha lá para dentro. Também pode ser feito com a varinha, já que nós já utilizamos uma vez. Ela fica uma massa um pouquinho líquida, mais espessa. E vou então, depois que tiver muito bem homogêneo, por último, nós vamos colocar o nosso fermento. A quantidade de fermento, nós vamos utilizar nossa unidade de medida de colher, é 1 colher bem cheia de sopa de fermento. Com o meu dedo eu vou verificando se está cheio e verto para dentro da minha taça. Nesse momento, eu vou mexer delicadamente, apenas para que o fermento se misture com a massa, para que depois nós levemos ao forno. Vou mexendo delicadamente e depois, então, vou untar a minha forma. Nós já fizemos isso com manteiga, eu vou utilizar minha mão mesmo e um pouco de farinha. Ela já está previamente untada, vou localizar a minha forma e vou verter a massa do meu bolo lá para dentro. Feito isso, vou levar para o forno durante 45 minutos a frio, 180 graus. Ao levar ao forno, não se esqueça de verificar se não tem nada lá dentro antes de colocar o bolo. Aqui eu já tenho o resultado, passando os 45 minutos, meu bolo já está pronto, vou esperar arrefecer. Enquanto isso, vamos preparar então a nossa cobertura. Tenho então aqui o chocolate culinário já cortado, ele já vem previamente marcado, já cortei. O que vocês podem fazer é cortar num formato menor e colocar direto na massa. Ele fica com tipo um recheio, o chocolate derrete durante a cozedura e quando cortar, parece que ele foi recheado. Ou se preferirem, fazer a cobertura como nós vamos fazer aqui. Eu tenho uma taça de cerâmica própria para micro-ondas. Vou verter dentro dessa minha taça o meu pacote de natas, coloco tudo lá dentro e vou colocando todos os meus pedacinhos de chocolate que já cortei. Vou colocando lá para dentro, porque nós vamos levar no micro-ondas durante 2 minutos. Já tenho então aqui o meu bolo desenformado, depois que arrefeceu, e tenho aqui a minha calda. Depois que eu tirar do micro-ondas, eu tenho que mexer bem o chocolate com a nata para que ele fique essa ganache bem homogênea. Aqui ela tá bem quente ainda, então nós temos que mexer bem para que fique homogênea durante mais ou menos uns 1 minuto, 2 minutos mexendo. Faço isso, localizo o meu bolo e vou colocando em cima do meu bolo. Com a minha mão vou localizando com o auxílio de uma colher e vou passando por cima do bolo. Por que por cima do bolo? Porque a ganache ela fica bem líquida, depois ela vai endurecer e ela própria vai escorregando para as laterais do bolo. Então, eu não preciso ter essa habilidade de confeitar o meu bolo. Eu colocando em cima do bolo, não dentro do buraco, só sobre o bolo, ela vai escorregando e fica o meu bolo todo coberto. Aqui eu já tenho o resultado do meu bolo. Delicie-se, aproveite e bom apetite! Se gostaram, subscreva o canal, ative o sininho, deixe um like e até mais!